Evangelho de Lucas, no capítulo 19, no versículo 1 ao 4, diz assim: Tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia, por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu num sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Amém. Nós estaremos meditando nessa tarde, nessa palavra maravilhosa. Todos nós já conhecemos a história de Zaqueu, mas é um assunto muito importante, um assunto que fala no nosso coração. Como a palavra já disse, Zaqueu era publicano e também era rico. É o que a palavra diz sobre ele. E nós vemos também que a palavra afirma que Zaqueu tinha um desejo de ver quem era Jesus. Nesta tarde, que nós também possamos encontrar bastante pessoas que estejam nos ouvindo e que tenham um desejo de conhecer Jesus, que era o desejo que estava no coração de Zaqueu. E eu acho muito importante quando Zaqueu tomou uma decisão tão linda. Quantas vezes nós lemos na palavra de Deus de pessoas que seguiam Jesus no meio da multidão, que quando a multidão passava, essas pessoas o seguiam, entravam ali no meio da multidão. E o que me chama muita atenção é que Zaqueu fez diferente de todos. Zaqueu, olhando para ele, vendo que ele era muito pequeno e que ali no meio da multidão ele não conseguiria ver quem era Jesus. Talvez ele ia ver Jesus, mas não ia saber quem era ele. Eu creio que ele pensava assim: se eu entrar no meio da multidão, eu sou tão pequeno, eu vou olhar para um lado e para o outro, vou ver tanta gente, mas eu não vou saber exatamente quem é Jesus. E não vai adiantar eu seguir, andar tanto junto com a multidão e não conhecer Jesus. Então, esse texto fala no profundo do nosso coração, porque é uma grande verdade. O que adiantaria eu e você estar sempre no meio da multidão, seguindo Jesus atrás da multidão, mas nunca conhecer quem é Ele? E Zaqueu tomou então essa atitude. Ele sabia por onde, ele sabia a estrada onde Jesus ia passar com a multidão. E ele fez diferente. Ele correu à frente da multidão. E ali ele encontrou uma árvore. A palavra diz que é uma figueira brava. E ele subiu nessa árvore e ficou ali esperando a multidão passar. Creio que ele imaginava: eu aqui do alto, quando ele passar, eu olhando daqui de cima, eu vou conseguir ver exatamente quem é Jesus. Mas nós vemos que esse esforço que Zaqueu fez, correndo ali adiante da multidão, quem sabe teve bastante dificuldade para ele subir naquela árvore, nós não sabemos. Quem sabe uma dificuldade assim de achar um lugar em cima daquela árvore para se acomodar e ficar ali olhando, esperando. E Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia que havia um homem que tinha corrido à frente da multidão. Jesus sabia o tamanho daquele homem e Jesus também sabia
o nome daquele homem. Quando nós pesquisamos sobre a história, nós vemos que os publicanos eram menosprezados pelas pessoas, né, no meio da sociedade, e às vezes nem chamados pelo nome eles eram. Às vezes as pessoas que, quem sabe alguém ali que era vizinho de Zaqueu sabia tão bem o nome dele, mas chamava ele de outro nome. Isso é eu que estou dizendo, não é a palavra que diz, né, mas eu posso imaginar isso. E creio que quando Jesus disse o nome de Zaqueu, a alegria foi muito grande. Então nós vemos aqui que ele subiu ali naquela figueira brava, aguardou a multidão passar, e quando Jesus, olhando naquela árvore, vendo Zaqueu, ele já logo chamou ele pelo nome. Glória a Deus. Aleluia. Então, quando Jesus viu ele, já diz, no versículo 5, você pode conferir. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em sua casa. Além de Jesus ver Zaqueu ali na árvore, chamou ele pelo nome e também fez um convite para ele: desça, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Então, o esforço de Zaqueu foi uma coisa tão maravilhosa, que tocou o coração de Jesus de uma certa maneira, que Jesus já mandou que ele descesse depressa e se ofereceu para estar na casa dele. Deu a ele o privilégio de estar ali hospedado na casa dele. E nós vemos que quando chega no versículo 8, né? Depois de Zaqueu ter descido, abraçado Jesus, jubiloso, como a palavra diz, nós vemos no versículo 8 que Zaqueu ali, a alegria dele era tão grande que ele foi rasgando o coração voluntariamente. Aquilo que o Senhor agrada muito de nós, quando nós encontramos Jesus e nós já começamos a olhar para dentro de nós e rever os nossos conceitos e começar a falar com Jesus o que Ele quer que nós façamos, o que Ele quer que nós mudamos. No versículo 8 diz: Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se prejudiquei alguém em alguma coisa, eu lhe restituirei 4 vezes mais. Então, nós olhando aqui, ele rasgou seu coração diante de Jesus. E Jesus agradou muito dessa atitude de Zaqueu. E não é diferente conosco. Quantas vezes nós precisamos rever os nossos conceitos e perguntar para Jesus: o que está faltando aqui dentro de mim? O que eu preciso arrancar aqui de dentro de mim? O que eu preciso trazer para dentro de mim? Se eu tenho feito alguma coisa que não tem agradado ao Senhor, eu quero fazer diferente. É assim que Zaqueu estava falando com Jesus. E nessa tarde não é diferente conosco. Você que está aí nos ouvindo, tem encontrado Jesus, tem abraçado Jesus, seja voluntário, rasgue o seu coração, comece a falar para Jesus o que Ele quer que você faça, o que Ele quer que você mude. Qual é a mudança que precisa fazer na sua vida cotidiana para que agrada a Jesus e Jesus queira pousar na tua casa? Quantas vezes nós encontramos Jesus, nós abraçamos com Jesus, mas não tiramos nada daquilo que Ele quer que nós tiramos para que Ele entre na nossa casa, para que Ele seja hospedado na nossa casa. Que me adianta eu dizer para Jesus entrar na minha casa, para Jesus morar na minha casa, mas eu não paro para rever os meus conceitos e saber se a minha casa está preparada para receber Jesus. Eu não
não presto atenção, às vezes, no meu dia a dia e vejo aquilo que eu tenho feito e não olho aquilo que eu preciso deixar de fazer para que Jesus entre na minha casa. E nós vemos que Jesus agradou tanto da atitude de Zaqueu, que quando chega no versículo 9, está escrito assim: disse-lhe Jesus: hoje a salvação chegou a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Veja bem o que Jesus falou para ele. Nós vemos aqui que o presente de Zaqueu foi aí um verdadeiro pacote, né, irmão Janderson? Ele recebeu salvação para ele e para sua casa. Ele não recebeu somente a visita de Jesus, mas ele recebeu mudança feita na sua casa. A casa de Zaqueu, eu posso dizer pela fé, nunca mais foi a mesma. Então, nesta tarde, o que o Senhor quer para mim e para você, Ele quer entrar na nossa casa. Ele quer morar na nossa casa, não somente hospedar por uns dias, não. Ele quer morar mesmo na nossa casa. Mas antes disso, Ele quer olhar para nós e ver em que nós queremos mudar, para que Ele entre e para que Ele more na nossa casa. E Jesus, Ele está tão somente esperando a nossa atitude. Como nós já dissemos aqui no texto, Ele já sabe o seu nome, Ele já sabe qual é a sua profissão, Ele já sabe o que você tem feito diferente da multidão para que Ele te veja. Ele já sabe todas as coisas a seu respeito. E também Ele já preparou aí um pacote de bênção para você e a sua família. E Ele está esperando a sua atitude de fé. Aí nós podemos olhar para dentro de nós e perguntar para nós mesmos nessa tarde: o que eu tenho feito? O que eu tenho feito quando eu olho para o meu tamanho, vejo a minha pequenez e vejo que no meio da multidão eu não vou conseguir nada? Não adianta conselhos da multidão, não adianta o quanto eu vou caminhar com a multidão, mas eu preciso ter uma experiência própria com Jesus. E aí eu preciso de fazer algo diferente de todos. Eu preciso fazer algo que é só meu. Quem sabe algo que eu nunca vi ninguém fazer. Porque creio eu que Zaqueu nunca havia visto alguém correndo na frente da multidão e arrumando um lugarzinho para parar e esperar a multidão passar com Jesus. Então, nessa tarde, eu e você que estamos diante dessa palavra, nós precisamos rever o nosso conceito. Nós precisamos aprender com Zaqueu. Nós precisamos entender que nada pode nos impedir de ver quem é Jesus. Não adianta saber por onde Ele vai passar, saber que Ele já fez milagres na vida de alguém, saber que Ele já entrou na casa de alguém, saber tanta coisa sobre Ele, ter notícias de Jesus, saber apenas notícias dele, mas não ter um encontro real com Ele, como teve Zaqueu. Quem sabe aquela multidão que andou tanto ali pertinho, vamos dizer como diz o povo da roça, nem emboladinho ali com Jesus, não conheceu Ele tão de perto, não teve o privilégio de ter Ele na casa dele. E Zaqueu teve esse privilégio. Quem sabe aquelas pessoas da multidão somente comeu pão com Jesus, ouviu a voz dele, viu Ele curar enfermos, porque a Bíblia diz que onde Ele passava Ele fazia milagres mesmo, mas não teve
essa declaração tão maravilhosa feita pelo próprio Jesus, dizendo: hoje chegou salvação nesta casa. E é a melhor notícia que eu e você possamos ter nessa tarde. Precisamos ter nessa tarde. Se a salvação já tem chegado na minha casa, se a salvação já tem chegado na sua casa, então, onde quer que você esteja, no seu trabalho, na sua escola, por onde quer que você anda, que você não perca a oportunidade de se encontrar com Jesus. E que as suas decisões, as suas atitudes, vamos dizer assim, a estratégia que você criar aí na sua mente, no seu coração, venha tocar também o coração de Jesus e venha fazer com que Ele vá com você para a sua casa. Porque de nada vai adiantar, se em algum lugar que você estiver ouvindo a palavra do Senhor, você ter somente a notícia. Só saber que Ele vai passar, ou então que Ele passou, mas não poder abraçar Ele jubiloso como Zaqueu abraçou. E eu creio, às vezes eu fico imaginando naquele encontro, quando Zaqueu desceu daquela árvore ali sem medir esforço, eu creio que ele já foi logo abraçando Jesus, já foi logo adorando Jesus. Eu não sei qual é a forma de adoração que Zaqueu teve o privilégio ali de adorar, pois cada um de nós somos diferentes um dos outros, somos adoradores diferentes, cada um adora de uma forma, e eu não sei o que Zaqueu fez ali diante de Jesus, mas a adoração dele chegou no céu, de forma que a casa dele foi alcançada por Jesus. Nesta tarde, nós desejamos que o encontro de Jesus na sua vida gere um resultado maravilhoso, um resultado abençoado, um resultado que dure para a eternidade, porque a visita de Jesus ali na casa de Zaqueu gerou salvação, e salvação é algo que leva para toda a eternidade. Então, que nessa tarde nós possamos fazer algo que tenha peso de eternidade, algo que nos leve para a eternidade, e algo também que ajude a levar alguém para a eternidade, assim como Zaqueu conseguiu levar a sua casa, a sua família. Que nesta tarde nós venhamos meditar nesta palavra e guardar ela no nosso coração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, pela tua palavra lida. Ó Deus, muito obrigado pela tua graça, pela tua unção neste lugar, Pai. Venha abençoar as nossas vidas e as vidas de cada ouvinte que ouviu esta mensagem, e que nós possamos estar, ó Deus, como Zaqueu, disposto, ó Deus, a subir onde o Senhor ordenar, e também descer quando o Senhor ordenar para nós. Ó Deus, toma as nossas vidas nas tuas mãos, abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Amém.